Olá, fiéis seguidores do Reavaliando. Fico contente de novo com a presença de vocês aqui. Hoje, dando continuidade a essas séries fantásticas, vamos falar aqui sobre o Amazing Stories, uma série produzida pelo Spielberg em 85 a 86. Só teve 2 temporadas e ela é bastante influenciada pelo saudoso Além da Imaginação. O Spielberg, ele sempre foi fã de séries dos anos 50, 60. A veia cinéfila do Steven Spielberg, ela começa na TV. Ele via tudo que Hollywood produzia, ele via na TV, pois era uma época que não tinha VHS, não tinha download, não tinha DVD. Era uma época que ele tinha mesmo que ver TV. E a TV americana é bem diferente da brasileira. Ela exibia bastante filmes no período, ao contrário da SBT e da Globo, que geralmente exibem nas madrugadas e quando exibem. É a verdade. Mas enfim, o Spielberg, ele quer prestar essa homenagem, quis prestar essa homenagem ao Rod Serling, e ele começa em TV, muitas pessoas não sabem disso. O Spielberg não começou no Tubarão, ele começou na divisão de TV da Universal, lá no começo dos anos 70, fazendo o Galeria do Terror, citado no vídeo anterior. O Encurralado originalmente é um filme de TV, que depois é exibido em cinema. E ele é um diretor da nova Hollywood, só que o pessoal do período, o Coppola, o Peter Bogdanovich, Paul Schrader, eles não consideravam o Spielberg por ele ser de TV e ele não ter tanto conhecimento do cinema europeu. Ele só vai conhecer o cinema europeu mais para frente. O François Truffaut o incentivou muito a ver filmes europeus. Mas enfim, o Spielberg quer prestar essa homenagem. Ele, lá em 85, 86, ele faz uma abertura excelente para o Amazing Stories. Quem não viu, tente ver, pois é muito bonita mesmo. Uma trilha fantástica do John Williams. E os efeitos especiais, que hoje para algumas pessoas já devem estar datados, ele tenta fazer efeitos melhores do que o Além da Imaginação, coisa que o Além da Imaginação não tinha. Ele não tinha um orçamento necessário. Já o Steven Spielberg tem um orçamento necessário. Mas é super legal o time de cineastas que o Spielberg chama para essa empreitada. O Robert Zemeckis, Evan Kershner, Phil Joannou, Joe Dante, William Deere, Paul Bartel, o Clint Eastwood, o Burt Reynolds. A lista é imensa mesmo, imensa mesmo. E reavaliando essa série, se percebe agora porque que o Spielberg fez tanto sucesso e ao mesmo tempo foi rejeitado por pessoas mais cultas. Porque o Steven Spielberg trabalha com imaginação. Se a pessoa não tem imaginação, ela não vai aceitar esse filme do Spielberg. Essa que é a grande verdade. Por isso que o Spielberg, acredito que ele fez sucesso no mundo inteirinho. Mas enfim, o Amazing Stories mostra histórias mais otimistas com Além da Imaginação, mas que mexem com o fantástico, com o sobrenatural, fantasmas, sobre alienígenas, tudo aquilo que o Steven Spielberg curtia quando pequeno, os famosos filmes B, ele tenta jogar nesse clima do Amazing Stories. E aqui no Brasil, aliás, ela não foi, antes de citar o Brasil, ela não foi um sucesso nos Estados Unidos. Ela ganhava muitos prêmios, era bem conceituada, mas não era um grande sucesso de audiência, assim como a sua antecessora, Além da Imaginação. E aqui no Brasil ela foi muito mal distribuída pela SIC Video, que lançou 8 VHS com episódios da primeira e da segunda temporada, uma mistura total. Foi exibida pela famosa Rede Globo nas sextas-feiras de madrugada, depois do Jornal da Globo, ou seja, você tinha que ter muita paciência naquele período para acompanhar essa série aqui no Brasil. Mas enfim, era uma série que teve direção do próprio Spielberg em 2 episódios. O Trem Fantasma mostra um senhor que perdeu um trem há muitos anos atrás. Ele acha que esse trem vai voltar depois de 70 anos para resgatá-lo. Vai passar em cima da casa dele. É muito bacana esse episódio do Spielberg. A Missão, que já mostra aquele fascínio do Spielberg pela Segunda Guerra, com o Kevin Costner. Um piloto fica preso naquela bolha metralhadora que existiam nos aviões da Segunda Guerra. E mostra todo o drama do Kevin Costner. Kevin Costner participou dessa série, em tentar salvar o seu piloto. Será que ele vai morrer? E nesses episódios você vê as influências do Rod Serling, do Walt Disney, que o Spielberg sempre gostou. Ele nunca negou que gostou do Walt Disney. E fala de esperança, de fé. Talvez aquele final decepcione algumas pessoas, mas se você não tem esperança ou fé, talvez você não aceite aquele episódio. Mas enfim. E também tinha o Papai Múmia,
episódio muito bacana, bem estilão Sessão da Tarde, mas que citam os famosos filmes da Universal. Outra das influências do Steven Spielberg, ele gosta bastante. Aliás, ele, o John Landis, o Joe Dante, eles são muito influenciados por esses filmes da Universal, os famosos monstros. Guarde suas lembranças com Mark Hamill, depois que acaba aquela febre, meio que adormece aquela febre do Star Wars. Falando sobre a importância do colecionismo, de nunca desistir das suas esperanças. Você que é colecionador de revista, de quadrinhos, de bonecos, veja esse episódio, guarde suas lembranças. Você vai se identificar muito e tem um final muito positivo. Guarde suas coleções, pois um dia vai valer a pena. E também O Homem no Controle Remoto, feito pelo Bob Clark, aquele famoso diretor do Porcs. Que ele tinha muito filme bacana, tinha muito filme sem vergonha também, mas ele tinha filmes bacanas, Bob Clark. Falando de um homem na meia-idade que tem uma família horrível, a esposa enche o saco dele, o filho não quer nada com nada, ele tem um filho que, segundo ele, é muito religioso, o patrão dele é horroroso, até que ele ganha um controle remoto, meio que lembra o Clique do Adam Sandler, talvez eles tenham puxado ali o Clique, a ideia básica do filme do Adam Sandler. Ele ganha um controle remoto que muda a vida dele. Tem citações ao Incrível Hulk do Lou Ferrigno, o Esquadrão Classe A, o cara de pau do Esquadrão Classe A faz uma ponta, é muito engraçado. E também temos o Certo Magnetismo, já com o roteiro do Brad Bird, que começou na Disney, futuramente faria o Gigante de Ferro, aquela bonita homenagem aos filmes dos anos 50, ao Superman. E tem muita citação ao quadrinho, Um Certo Magnetismo. Mostra um estudante, um atleta super metido, super arrogante, só pensa nele mesmo, mas é legal aquela influência dos quadrinhos. Para você ver que o Spielberg, ele abraçava tudo, quadrinho, séries fantásticas, ele, ao meu ver, não tinha preconceito. É isso que eu acho que deve ter um bom diretor. Mas, como citado no Além da Imaginação, é quase impossível citar todos os episódios aqui. Eu gostaria muito, mas é muito complicado. Mas, na minha opinião, o episódio mais bonito, e também tem vários roteiros do Richard Matheson, o escritor original da Além da Imaginação, é A Boneca, o The Doll no original, com John Lithgow, que tinha feito No Limite da Realidade alguns anos antes. É um episódio muito triste, muito meigo, romântico, falando de um homem que está com 42 anos, muito tímido, muito isolado, não conseguiu mais uma namorada, ele está um pouco chateado, até que ele encontra uma boneca, ele se apaixona por aquela boneca, ele quer saber quem foi o modelo vivo dessa boneca. E é o interessante que não foi feito pelo Robert Zemeckis, pelo Joe Dante ou por esses outros diretores mais conceituados, e sim pelo Phil Joannou, o cara que fez o famoso Te Pego Lá Fora, aquele filme que muitas pessoas gostam, passava, ou de vez em quando ainda passa no Sessão da Tarde, e existe em DVD. Mas enfim, como é bonito aquele episódio, a trilha sonora linda do Georges Delerue, não sei qual é a pronúncia, que é francês, é muito complicado, mas como é bonito o John Lithgow se apaixonando por essa boneca, um episódio feito sem malícia, ele poderia ser considerado um louco. Se você é um cara romântico ou quer presentear uma namorada com aquele episódio, presenteie. Infelizmente até é difícil recomendar uma Amazing Stories para uma compra, porque a Universal lançou apenas a primeira temporada, a segunda temporada está inédita até hoje, eu acredito que já exista em DVD, em Blu-ray, aliás, me perdoem, nos Estados Unidos. Os VHS não vale a pena, pois são poucos, é mais para colecionador mesmo. Quem puder fazer os downloads, realmente é um caso de download. A primeira temporada é vendida no Mercado Livre, mas às vezes você compra barato, às vezes você compra caro. É um negócio muito na sorte no Mercado Livre. E muito obrigado mais uma vez aí. Quem gostou, por favor, compartilhe. Aquele joia, por favor, agradecemos muito. E até o próximo Reavaliando, senhores e senhoras.